Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Pedro Júnior e vou estar dando aulas de matemática para vocês aqui neste canal. Antes de começarmos esta videoaula propriamente dita, se você ao assistir esta aula e gostar do vídeo e achar que de alguma forma ela contribui com o seu conhecimento, eu lhe convido a se inscrever neste canal, dar o seu like, o seu gostei e compartilhar e divulgar este canal com seus amigos, para que desta forma eu possa produzir mais videoaulas de matemática de qualidade para vocês, ok? Então vamos para a videoaula de hoje então. Hoje nós vamos falar sobre geometria analítica e o assunto será a equação reduzida da reta. E falando sobre a equação reduzida da reta, nós daremos então uma interpretação geométrica para ela. Nós procuraremos compreendê-la por meio de uma visualização geométrica. Então eu tenho aqui a equação reduzida da reta, que é y, que é igual a m vezes x mais n, tudo bem? Então reparem que aqui de amarelo, na cor amarela, eu tenho aqui o meu y e o meu x. Para essas duas partes aqui, eu vou dar o nome de variáveis. E por que variáveis? Simplesmente por isso, ó, vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui essa equação reduzida da reta, que é y, que é igual a 4x mais 2. Se eu atribuir aqui para x o valor de 3, eu vou ter então que 4 vezes 3 é igual a 12. E 12 mais 2 é igual a 14. Então meu y aqui ele vai valer 14. Se eu tivesse atribuído um outro valor diferente de 3 aqui para o meu x, é óbvio que eu obteria um outro valor aqui para o meu y, que é diferente de 14. Então isso significa o quê? Significa que essas duas partes da equação reduzida da reta, y e o x, são chamadas então de variáveis, justamente por isso, porque os seus valores vão variar, ok? Agora aqui no caso eu tenho aqui em amarelo o m e o n. E como que eu vou chamar o m e o n? Eles serão chamados de coeficientes. E por que eles são chamados de coeficientes? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui essa equação reduzida da reta, y, que é igual a 4 vezes x mais 2. Então repara que o 4 aqui está fazendo o papel do m e o 2 aqui ele está fazendo o papel do n. E nesse caso aqui eles são chamados de coeficientes porque os seus valores aqui eles são fixos. Então lembre-se sempre disso, coeficiente, esse nome se dá porque os valores dos coeficientes numa dada equação reduzida da reta, esses valores eles não variam. Agora, e esse R que aparece aqui? Esse R aqui é só uma coisa, ele é inicial da palavra reta, então R de reta. Então aqui no caso eu tenho uma equação reduzida da reta, sendo que essa reta aqui eu dei o nome dela de reta R. Então vamos lá para a abordagem geométrica. Então eu tenho aqui um plano cartesiano de eixos x e y, ok? E eu vou escolher aqui um ponto para mim, que eu vou chamar esse ponto aqui de Q. E eu vou dar valores para essas coordenadas desse ponto Q, que vai ser 0 e 2. Então o meu x aqui no caso ele vale 0 e o meu y aqui no caso ele vale 2. E eu vou escolher um outro ponto P, que eu vou dar valores para essas coordenadas, onde o meu x ele vai ser o 4 e o meu y aqui do meu ponto P ele vai ser igual a 6. Então meu ponto ele vai estar localizado bem aqui, o meu ponto P aqui e o meu ponto Q aqui, que está em vermelho. Observação, as pessoas geralmente costumam confundir o seguinte, ó. Eu tenho aqui meu ponto Q de coordenadas 0 e 2, certo? A gente não pode confundir par ordenado, 0 e 2, com o número decimal 0,2, que são coisas completamente diferentes. Tudo bem? Então, ok. A gente sabe lá da geometria que por dois pontos passam o quê? Passa uma reta. E é justamente isso que nós vamos fazer aqui agora. Nós temos aqui então passando pelo ponto Q e pelo ponto P uma reta R, ok? Uma vez que nós falamos que nós vamos fazer uma abordagem geométrica para aquela equação reduzida da reta,
A gente vai procurar aqui agora, por meio de alguns procedimentos geométricos, traçar uma figura que no final vai nos dar um entendimento completo do que se trata essa equação reduzida da reta. Então o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos fazer passar aqui pelo ponto P uma reta S, ok? Essa reta S aqui, como a gente pode ver aqui, que passa aqui pelo ponto P, ela é paralela ao eixo X. E aqui pelo ponto Q, eu vou fazer passar agora uma reta T, que vocês reparem que essa reta T também ela é paralela ao meu eixo X também, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui um segmento que vai estar aqui em ciano, que claro, ele está contido dentro dessa reta T, então ele é paralelo também ao eixo X. E eu vou traçar um segmento verde aqui, que ele vai ser paralelo ao eixo Y. Então dessa forma, observe o seguinte, que eu vou ter aqui então, aqui como resultado disso, uma figura geométrica que eu estou observando aqui, que se trata de um triângulo. Esse triângulo, ele vai ser reto aqui, nesse vértice aqui, ok? E o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome aqui para esse vértice aqui, aonde eu tenho aqui o meu ângulo reto, que eu vou chamar de ponto R. E observemos o seguinte, que as coordenadas desse ponto R aqui, ó, o meu X é 4 e o meu Y aqui é 2, certo? Não está dando para ver aqui, mas o meu Y aqui é 2. Por isso que aqui no meu ponto R, aqui, exatamente aqui, as coordenadas são 4 e 2. E observe o seguinte, que a minha reta R, em relação a esse segmento QR aqui, fazem o quê? Uma abertura angular, cujo ângulo eu dei o nome aqui de ângulo θ, ok? Então, em termos de equação reduzida da reta, vamos retomar ela aqui, ó. O que significa o meu m, né, que eu chamei lá no início dessa videoaula de coeficiente? O meu m aqui na equação reduzida da reta, ele recebe o nome de coeficiente angular, justamente por causa desse ângulo aqui, que produz uma certa inclinação para a minha reta. Então, como que a gente faz para calcular esse coeficiente angular aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apelar lá para a trigonometria no triângulo retângulo, né? Vocês lembram lá do seno, do cosseno, da tangente? Nesse caso específico aqui, nós observemos que nós temos aqui então um triângulo retângulo, e o meu coeficiente angular ele vai ser dado pela tangente desse ângulo θ aqui. E a tangente de θ, nós sabemos que ela é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo θ aqui. Então vai ser a mesma coisa que eu dizer o seguinte, ó, que o coeficiente angular é igual à tangente de θ, que vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que nada mais é do que o meu lado PR, que está aqui, dividido pelo meu lado QR, que está exatamente aqui. E as coordenadas do PR vai ser o y2 menos y1, assim como as coordenadas do QR vai ser o meu x2 menos x1. Então nós vamos ter o seguinte, ó, que o nosso coeficiente angular m aqui, ele vai ser o seguinte, ó, eu vou aplicar os valores aqui das coordenadas dos pontos aqui desse meu triângulo retângulo, aqui nessa formulinha aqui. Então, no meu caso aqui, o y2 ele vai ser igual a 6, o meu y1 vai ser igual a 2, o meu x2 vai ser igual a 4, o meu x1 vai ser igual a 0. Eu fazendo essa conta aqui, eu vou obter o seguinte resultado. Ó, eu vou ter que 6 menos 2 é 4, e 4 menos 0 é 4 também. Então, vai estar aqui o resultado. Então, eu aplicando aqui essa fórmula aqui, essa propriedade, essa relação matemática aqui na verdade, né, que é a tangente aqui do ângulo θ, eu vou dividir aqui o 4 pelo 4 aqui. O cateto oposto que vale 4, que está aqui, dividido pelo cateto adjacente que vale 4 também.
E o meu resultado aqui vai ser o seguinte, ó, 4 dividido por 4 é 1. Então, o meu coeficiente angular aqui dessa minha equação reduzida da reta, ele vai ser igual a 1. Então, reparemos então, vale enfatizar que esse coeficiente angular aqui, ele é igual a tangente de θ. Agora, o seguinte, uma vez que eu já sei qual que é o valor do meu coeficiente angular, eu pergunto, tem como eu saber qual que é o meu ângulo aqui, referente a esse meu coeficiente angular? Tem como eu saber a medida desse ângulo? Tem. E para responder a isso, nós vamos apelar para a trigonometria novamente, só que lá na trigonometria do círculo trigonométrico, ok? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui então ó, um círculo trigonométrico e eu tenho aqui os eixos x aqui e o y. E eu tenho outro eixo aqui, ó, que ele está tangenciando o círculo trigonométrico bem no ponto zero aqui. O círculo trigonométrico a gente sabe que ele é compreendido pelo eixo x, que se refere ao eixo dos cossenos, o eixo y, que se refere ao eixo dos senos, e bem aqui na origem, a gente chama essa origem aqui, que é a intersecção entre o eixo dos cossenos e o eixo dos senos, eu chamo essa origem aqui de O, ok? Então nós temos aqui 0 graus, por exemplo, 45 graus, 90 graus, 135 graus, 180 graus, e assim vai aqui no sentido anti-horário. Eu tenho aqui 0 graus, 180 graus e vai até 360 graus, que é uma volta completa. Então, bem aqui nesse ponto aqui, eu tenho aqui esse eixo em amarelo, que eu chamei ele de eixo das tangentes, que tangencia, por isso que recebe esse nome, o círculo trigonométrico bem nesse ponto aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar um segmento vermelho, que vai desse ponto aqui, do ponto zero aqui, do eixo das tangentes, até aqui na minha medida 1. E agora eu vou traçar outro segmento, que ele vai aqui desse ponto zero até a minha origem lá no círculo trigonométrico. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse ponto 1 que está aqui no eixo das tangentes e vou traçar um segmento que vai ligá-lo até a minha origem. Então reparemos o seguinte, ó, que se nós formos olhar aqui no círculo trigonométrico, a medida angular que nós temos aqui é o ângulo de 45 graus. Olha só que interessante. Isso significa que, dado o meu coeficiente angular, que é igual a 1, lá no caso, né, que eu obtive por meio do cálculo da minha tangente, que deu igual a 1, a minha abertura angular lá, então, ela vai ser de 45 graus. E é isso que nós vamos obter ali, ó. O meu ângulo θ, então, ele vai valer, então, 45 graus, conforme eu conseguir obter essa informação lá no círculo trigonométrico, ok? Então, eu já sei que o meu m, o meu coeficiente angular, ele vale 1, e sei inclusive até também a abertura angular, que vale o quê? 45 graus. Agora, e o meu n aqui? O meu coeficiente n, o que ele é? O meu coeficiente n, o nome que nós damos para ele é de coeficiente linear. Então, repare o seguinte, que o meu coeficiente m é o coeficiente angular, mas o meu coeficiente n, ele é o coeficiente linear. E a que se refere esse coeficiente n, esse coeficiente linear? É simples. Ele vai se referir apenas ao ponto em que a minha reta R ela intercepta o meu eixo Y. E como nós podemos ver aqui nessa figura, a minha reta R ela vai interceptar o eixo Y exatamente aqui no meu ponto 2 aqui, ó. Tenho 0 no eixo Y, 1 e 2. Então, o meu n aqui ele vai valer exatamente 2. Então, repare que nós já temos os valores para m e para n. Então, como que nós podemos escrever então a nossa equação reduzida da reta aqui nesse caso? Se o meu m ele vale 1 e o meu n ele vale 2, então posso escrever a minha equação reduzida da reta como y, que é igual a 1 vezes x mais 2. E dessa forma, eu posso escrever a minha equação reduzida da reta como y, que é igual a x mais 2, ok? Então aqui nós terminamos essa videoaula.
Se você assistiu essa videoaula e gostou dela, se você acha que ela contribuiu com o seu conhecimento, então se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu gostei e compartilhe com seus amigos para que dessa forma eu possa produzir mais videoaulas de matemática de qualidade para vocês aqui neste canal, ok? Um grande abraço para vocês e bons estudos!